paz do Senhor a todos e bom dia a todos os adolescentes. Estamos aqui agora para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, agora nesse formato, que a gente acreditava que não precisaria voltar a ele, que é esse formato online. Preferíamos estar presencial, mas infelizmente, devido a esses protocolos, em relação ao Covid-19, nós estamos proibidos temporariamente de poder estarmos juntos, em aulas presenciais. Mas nem por isso nós vamos deixar, de termos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar da aula de número 12 da revista de vocês, cujo título é Falando o que Convém. Eu quero ler com vocês aqui o versículo de base. Se você tiver em posse da sua revista aí, leia junto comigo. Diz assim: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Versículo que encontra-se na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, o verso é o número 8. Quero ler uma introdução rápida aqui com vocês e a gente já vai discorrer a lição. Temos um compromisso com Deus de falar e viver a verdade. Felizmente conhecemos muitos no corpo de Cristo cujas vidas testemunham essa verdade. Mas infelizmente também é verdade que há maus exemplos de pessoas que falam de Deus, mas não vivem a verdade de Deus. Por isso, é nosso dever lutar para fugirmos da hipocrisia. Tenhamos muita cautela com os falsos mestres, pois eles estão por aí procurando a quem possa enganar. Meus queridos adolescentes, a lição traz aqui um ensinamento precioso para as nossas vidas, falando o que convém. É fato que nos dias de hoje, com a questão do momento que nós estamos vivendo, em relação à proibição dos cultos, ficamos aí 2020, praticamente o ano todo naquele vai e vem, ora podíamos participar dos cultos e das aulas, ora tínhamos que ficar sem participar do culto presencial, e tudo isso é usado também pelo inimigo das nossas almas, para que muitos enfraqueçam na fé, para que muitos comecem a esfriar na fé, a se afastar dos caminhos do Senhor. Se nós formos fazer aí uma análise aí, quantas e quantas pessoas, quantos jovens, adolescentes, que vocês mesmos conhecem, têm contato, que durante esse período simplesmente afastaram dos caminhos do Senhor. E por que afastaram dos caminhos do Senhor durante esse período? Porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de participar daquilo que alimenta as nossas vidas em relação aos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, se você deixa de ir a um domingo ou você deixa de assistir um culto no domingo online, que seja, você perde a oportunidade de ser alimentado por aquela palavra que é pregada. Os hinos que são entoados, os louvores entoados pela orquestra, tudo isso nos alimenta, tudo isso nos dá força, nos faz sentir a presença de Deus. E quando nós afastamos do culto, nos afastamos da palavra do Senhor, as coisas mundanas tendem a entrar na nossa vida. O título da lição, Falando o que Convém. A lição fala da carta do apóstolo Paulo a um discípulo seu, a um jovem pastor chamado Tito. Paulo escreve essa carta a Tito com o intuito de ensinar a Tito, de exortar a Tito como ele deveria agir em relação à igreja. Um jovem com dons, um jovem predisposto a dirigir um trabalho da igreja, um jovem pastor, mas que necessitava de instrução do seu pastor maior, que era o apóstolo Paulo. E Paulo então começa a instruir esse jovem Tito como ele deveria se portar diante das heresias e dos falsos mestres daquele momento.
Tito era um cidadão grego e foi enviado a Creta, para a igreja de Creta, os cretenses. Para quê? Por que ele foi enviado? Porque Paulo via necessidade naquele local de alguém que combatesse as heresias, aquelas inverdades pregadas pelos judeus da circuncisão, homens que vinham com ensinamentos heréticos, com ensinamentos que não convinham com o evangelho, que não convinham com o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que muda nos dias de hoje? Não muda muita coisa. Nós temos visto aí nos dias de hoje pessoas com ensinamentos totalmente distorcidos da palavra de Deus. Homens que visam somente o seu ganho financeiro, só visam bens pessoais, coisas materiais para ele. E ensinam um evangelho totalmente distorcido. Um evangelho que, a grosso modo, aos nossos olhos, parecem uma coisa totalmente chamativa, totalmente esplêndida, boa. Por quê? Porque ensina um evangelho onde não requer renúncia, não requer arrependimento, não requer você sair, deixar as coisas do mundo para viver a palavra de Deus. Um evangelho torto. Por quê? Porque ensina que você consegue chegar à vida eterna mesmo vivendo os prazeres da carne, mesmo vivendo aquilo que o mundo te oferece. E isso é uma grande heresia pregada por esses falsos mestres. Por quê? Porque nós sabemos biblicamente que a palavra de Deus nos exorta que sem arrependimento, sem mudança de vida, sem uma vida reta diante do Senhor, nós não conheceremos a Cristo, porque sem santidade não veremos a Deus. E aquilo que nós falamos, aquilo que sai das nossas bocas, tem um poder muito grande de testemunho em relação a outra pessoa. Por isso o título da lição, falando o que convém. Paulo exorta Tito a falar somente aquilo que é necessário, ser uma pessoa séria, a tratar com dureza, a tratar os problemas da igreja com certa dureza, não amolecendo, não deixando que as heresias e os falsos ensinamentos entrassem na igreja daquele período. E nos dias de hoje, cabem a nós fazer a mesma coisa que Tito fazia. O que é fazer a mesma coisa que o jovem obreiro Tito fazia? É não aceitar essas heresias, é não aceitar pregações, abaixar a nossa cabeça como se aquilo fosse uma coisa verdadeira. Mas é através do ensinamento bíblico, é através daquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, é que nós estamos alimentados e estamos instruídos para rebater. Quantas e quantas vezes na escola, na sua vida secular, isso é, fora da igreja, fora do âmbito ali que a gente vive, praticamente a semana toda, aí 2, 3 vezes em período normal dentro da igreja, participando dos trabalhos da igreja. Quando você está na sua vida fora, particular, onde você tem que conviver com outras pessoas, onde você tem que ouvir ensinamentos, às vezes, até ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus na escola pública, tudo isso você tem que saber separar. Tudo isso você tem que saber, como eu costumo dizer, que é como comer um peixe. É saboroso? É gostoso? Muito. Eu particularmente adoro. Porém, é preciso saber separar a carne do espinho. Senão a gente pode engasgar e até morrer engasgado com o espinho. No mundo lá fora é a mesma coisa. Temos que ouvir os ensinamentos seculares, mas saber filtrar aquilo que condiz com a palavra de Deus, com os ensinamentos que nós recebemos dos líderes da igreja, do pastor da nossa igreja, se aquilo realmente bate com a palavra, aquilo que nós estamos ouvindo lá fora, se a gente tem que fazer um filtro e saber se a escola está para ensinar ciência, história, biologia, qualquer matéria que seja, a gente não pode aceitar que venha intrínseco nessas matérias ensinamentos de ideologia de gênero e outras coisas por aí, falando sobre sexualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ouvir? Com certeza vamos ouvir, por conta disso tudo que nós estamos falando aqui. A mesma coisa que acontecia com os cretenses daquela época com Tito. Eles vinham com ensinamentos
com teorias e queriam colocar aquilo como verdade absoluta. Mas Paulo fala, olha, combate isso, não aceita isso, porque isso é uma inverdade. Falando o que convém, nós devemos ter uma vida reta diante de Deus, não somente quando nós estamos junto com os irmãos da igreja, mas também quando nós estamos na vida secular lá fora. Por quê? Porque nós não podemos ser crentes somente na igreja, na escola dominical, nas festividades da igreja, nos momentos de lazer dos adolescentes, quando nós alugamos chácaras, quando nós passamos períodos de recreação, e depois, lá fora, a gente ter um vocabulário de baixo escalão, um vocabulário sujo, que não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, é isso que a lição vem nos dizer. Quero ler alguns trechos aqui e fazer um comentário com vocês. Aí no primeiro tópico aí, que o título é Pregue a Verdade. Lá embaixo diz assim, ó, diante disso, o apóstolo convoca Tito a ensinar o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Paulo entende que a melhor maneira de combater uma heresia é ensinando a verdade. A igreja tem ensinado a verdade. Nós frequentamos uma igreja onde ela preza, onde ela investe no conhecimento. Nós temos ali na nossa igreja, a São Bernardo do Campo, nós temos aí escola teológica, uma faculdade de teologia, nós temos uma escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, nós temos culto de ensinamento com o nosso pastor toda sexta-feira, nós temos vários ministros da palavra, presbíteros, diáconos, que têm pregado pastores, que têm pregado palavras de ensinamento, homens e mulheres que buscam ensinamentos na Bíblia, em livros relacionados à Bíblia, para poder passar conhecimentos para nós. Então Paulo está dizendo assim, olha, a melhor maneira de combater isso, essas heresias, é ensinando a verdade. Então cabe a você também, adolescente, a falar a verdade para os seus amigos na escola, para aqueles que você tem mais contato e que ainda não frequentam uma igreja evangélica. Vocês estão entendendo? Então é função minha, é função sua, de todos nós que conhecemos a verdade, falar que Jesus cura, que Jesus liberta e que só Ele pode nos salvar da condenação eterna. Ainda no primeiro tópico, eu grifei uma outra passagem que diz assim, ó, adolescentes, precisamos urgentemente ser bíblicos em nossa maneira de pensar e agir. Precisamos ter um compromisso com a verdade, tanto pregada quanto vivida. É preciso ter verdade nos lábios, mas também nas ações. É preciso Cristo no púlpito, mas também na vida na igreja, mas igualmente em casa. Precisamos de despertamento, mas também de avivamento, de conhecimento na mente, mas de fogo no coração. Entretanto, isso só será possível a partir de um compromisso real com a palavra de Deus, com a vida de oração e com o viver santo e irrepreensível. Eu costumo dizer o seguinte, dá para ser crente somente na igreja? Aparentemente, sim. Dentro da igreja, ninguém conhece a sua vida particular, vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, como esse adolescente é espiritual, ele é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas, ele se emociona no momento da palavra, no momento do louvor, mas e a nossa vida no particular? Quando é que nós somos testados por Deus, vamos dizer assim? Quando nós estamos sozinhos ou quando nós não estamos no meio do povo evangélico, que professa a mesma fé que nós. É nesse momento, quando nós estamos sozinhos diante de um aparelho celular, diante de um computador, diante de uma TV, assistindo uma série na televisão, quando nós estamos numa roda de amigos, de colegas ali na escola, onde os outros não são crentes, será que nós temos ouvido e concordado e até dando risada de piadas que contam na escola, que contam nos grupos, onde não é um grupo ligado à igreja? Será que você tem interagido com coisas do mundo secular? Então é um momento para você fazer uma reflexão e ver se realmente você é crente no âmbito público e na igreja,
ou se só quando você está perto de pessoas que são da sua igreja e que são do seu convívio ali dentro da igreja. Então, veja bem, nesse momento é que eu costumo dizer que a nossa fé é testada aí. Não é no nosso momento só espiritual, é no nosso momento de oração. Mas e aí? O que está entrando na minha vida através das redes sociais? O que eu tenho visto no meu celular? Quais são as palavras que têm saído da minha boca? Qual é a maneira que eu tenho me comportado diante do outro? Dá para eu ser crente somente ali na igreja, quando eu estou em cima do púlpito pregando a palavra, ou ensinando na FATEBN, onde eu leciono aulas, ou aonde eu estou dando aula para vocês na Escola Bíblica Dominical, e depois lá fora, no meu ambiente de trabalho, eu participar das rodinhas dos escarnecedores, eu participar de piadinhas, contar piada suja, desdenhar das coisas que são santas. Dá para viver uma vida assim? Não dá. Eu até consigo viver, mas diante de Deus, eu costumo dizer que, cito um versículo sempre, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos a quem devemos de dar conta. Isso é, Deus enxerga tudo. Pode estar o celular virado só para você, debaixo da coberta, você pode estar lá na escola onde não tem nenhum crente, mas Deus enxerga todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo dele, é onisciente, onipresente, não tem como você esconder alguma coisa do nosso Pai Celestial. Eu quero já concluir aqui com vocês, o título do segundo tópico aí é assim, ó, seja exemplo de boas obras. Quero ler uma outra passagem com vocês aqui, não quero demorar muito, que esse vídeo fique muito extenso, mas preciso falar sobre isso porque é importante. As pessoas estão cansadas de discursos vazios, de conhecimento sem prática e de fé sem obras, de preocupação sem cuidado. É urgente a necessidade de harmonizarmos graça e conhecimento, vida e pregação, verdade e fogo do Espírito. Paulo exige de Tito pregação por meio da vida, pois ele bem sabia que a vida de um servo de Deus é uma carta aberta e lida por todos. Logo, o jovem pastor deveria ser um exemplo na doutrina saudável, na seriedade, na sinceridade, no discurso irrepreensível e nas boas obras. Quero afirmar com vocês mais uma vez, não dá para ser crente somente no âmbito religioso, dentro do templo, na escola dominical, quando está junto com os líderes dos adolescentes. Nós temos que ser crente 100% da nossa vida, o tempo todo. Viver o Evangelho, viver a palavra de Deus o tempo todo. É isso que nos faz pessoas separadas. É isso que mostra ao mundo que nós fomos realmente alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro título diz assim, aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. A volta de Cristo não deve ser um peso para nós, nem motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, deve ser a causa de grande alegria e felicidade incomparável. Desta forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa, são alimentados pela convicção de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a igreja que ele redimiu. Não deixe de pregar que Jesus está voltando e, principalmente, não deixe de acreditar. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Não deixe que palavras vindas da boca de Satanás, usadas por pessoas lá fora, venha tirar essa fé que nós temos que ter na breve vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue afirmando, porque a maior verdade bíblica é que Jesus vai voltar, vai nos buscar para ter vida eterna com Ele. Ele diz assim, não turbeis o vosso coração, não fique preocupado com nada. No lugar aonde eu estou indo, preparar moradas, lá muitas moradas. Lá na casa de meu Pai tem lugar para todos, todos aqueles que querem viver uma vida diante do Senhor, vão poder desfrutar dessas moradas e participar da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Policie as suas palavras, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, pois a Bíblia diz assim que sobre as nossas palavras estão o poder da vida e da morte. Então, ainda Mateus vai dizer assim no Evangelho de Mateus, que por as nossas palavras seremos julgados. Tudo aquilo que sai da nossa boca será como base para o nosso julgamento. Ele diz assim, a palavra diz assim, que essas palavras serão juntadas no dia do juízo final, e por elas sairá a nossa sentença, ou absolvido,
ou então condenado. Tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Lembre-se, você é crente não somente na igreja, mas também na escola, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, seja um testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana, foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar novamente aqui falando diretamente com vocês. Tenha um excelente resto de domingo, né? Porque já estamos quase na hora do almoço. Uma semana produtiva, abençoada na presença de Deus. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês.